Bom, podemos conversar, gente? Flávio, desculpe, o seu sobrenome é espanhol, eu não sei como se pronuncia. É Orridos ou Ogidos? A pronúncia correta é Orridos, só que eu acabo falando Ogidos também, porque se eu falar Orridos, muitas pessoas vão grafar com 2 R's, né? Então, Isso. mas fica à vontade, a maneira como você chamar, eu atendo. Tá bom, beleza. Bom, então, Marcele vai conduzir. Bom, podemos começar, né? Marcele, vamos? Podemos. Vamos lá. Boa tarde, gente. Acho que a maioria me conhece, mas Marcele. Eu trabalho na Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui da Bahia. Sou formada em Direito. Atualmente eu faço pós-graduação em Direito Público e eu acompanho algumas pautas aqui da Diretoria de Política e Planejamento Ambiental. Acompanho a equipe de pagamento por serviços ambientais junto com Luana. Tá? Eu queria saber se a Edgar quer falar mais alguma coisa, passar a palavra para ele. Não? Então, tá bom. O tema da nossa rodada de hoje é viabilidade institucional e financeira do PSA. E os nossos convidados são Luana Ribeiro e Flávio Ogidas. Eu vou falar um pouquinho sobre o perfil de Luana e de Flávio. Flávio formou-se no ano de 2000 em Direito e logo se especializou em Direito Ambiental, o que lhe deu base para a estruturação da sua carreira profissional na área. Amante da natureza e do mundo do empreendedorismo, desde cedo percebeu uma grande oportunidade no mercado de viabilização econômica de áreas verdes, tema que atua há mais de 15 anos. Seu mestrado em Conservação de Biodiversidade e de Desenvolvimento Sustentável resultou na publicação do livro Conservação em Ciclo Contínuo, Como Gerar Recursos com a Natureza e Garantir a Sustentabilidade Financeira de RPPNs. É coproprietário da RPPN Gigante do Itaguaré, sócio da Ogidos Consultoria Ambiental e head da JI Capital e Conservação, uma rede multidisciplinar de profissionais que oferece soluções inteligentes para a geração de valor a partir de ativos socioambientais em áreas privadas. E um pouquinho sobre Luana. Luana formou-se no ano de 2007 em Biologia pela Universidade Federal da Bahia. No mesmo ano, ingressou no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, INEMA, onde esteve por 4 anos trabalhando nas áreas de fiscalização e licenciamento ambiental. Em 2010, se especializou em gerenciamento ambiental pela Universidade Católica de Salvador. Trabalhou no ano de 2012 como coordenadora técnica no Ministério da Pesca e Aquicultura. Entre 2013 e 2014, atuou como coordenadora técnica na Comissão Técnica de Garantia Ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atuando na gestão ambiental de projetos de energia eólica e solar. Após isso, até 2017, atuou como consultora na elaboração de estudos de impacto ambiental, acompanhando o processo de autorização e regularização de empreendimentos. Em agosto de 2017, ingressou na Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia como especialista em meio ambiente e recursos hídricos, onde atualmente acompanha diversas pautas da Diretoria de Política e Planejamento Ambiental, incluindo a coordenação do Programa de Serviços Ambientais. Ao final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Aí, eu queria pedir para vocês para falando. Pronto, vou passar a palavra para a Luana para ela começar. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui. Fiquei muito satisfeita com o convite, na verdade, com a participação no grupo técnico da CEI, que envolve diversas instituições. E eu acho que já tem colaborado muito e vai colaborar muito para o avanço desse tema de pagamento por serviços ambientais, especialmente aqui no estado da Bahia. Que apesar da gente ter uma lei de 2015, né? Institucionalmente, em termos de governo, a gente ainda tem muito que avançar
começar, na verdade. E esse é um grande passo para isso. Eu vou projetar aqui a apresentação. Pronto, consegui. Desculpem a demora. Então, vamos lá. A Política Estadual de Pagamento Ambiental, ela foi publicada através da Lei Estadual 3.223, de 12 de janeiro de 2015, aqui no estado da Bahia, e ela criou tanto a política quanto o programa de pagamento por serviços ambientais. Nessa apresentação, né, hoje o intuito é falar um pouco com vocês sobre a lei, né, sobre essa questão da viabilidade institucional do PSA, mas também sobre a proposta de regulamentação que a gente tem aqui na Bahia, né? Ela foi elaborada por um grupo técnico aqui da CIEMA, né, com participação de outros órgãos, de alguns setores da sociedade, e já foi aprovada pela PGE, né, pela Procuradoria-Geral do Estado, e agora ela está lá na Casa Civil, aguardando aprovação para publicação. Então, só para deixar claro que a lei já é vigente, né, a política e o programa já estão criados, mas a regulamentação ainda é uma proposta que precisa ser aprovada e publicada pelo governo. Então, falar um pouco também da situação da legislação nacional. Depois de muito tempo, né, existia um projeto de lei desde 2007 para instituir a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Esse projeto de lei sofreu muitas mudanças no texto e até que em janeiro desse ano foi instituída a Política Nacional de PSA. A política trouxe algumas novidades, né, para aqueles estados que já têm sua política estadual e os municípios, de repente não trouxe tantos avanços em termos de criação de instrumentos, mas um instrumento importante que foi criado foi o CNAE, né, que é o Cadastro Nacional, a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, hoje em dia, o prestador de serviço ambiental ele já pode emitir nota fiscal, inclusive. Isso dá uma formalidade, né, dá um respaldo maior, de repente, Flávio vai poder falar mais sobre isso, sobre essa questão de mercado financeiro, mas foi uma das novidades que eu vi em nível nacional, que eu acho que fortalece o serviço ambiental realmente como uma atividade econômica mesmo, né? Porque culturalmente nem todo mundo enxerga ainda. Dizer também que o PSA já estava previsto na legislação federal, mesmo antes da publicação dessa lei, através do Código Florestal. Então, ele já trazia aqui como uma linha de atuação, né, na preservação e recuperação do meio ambiente, e já trazia, inclusive, as modalidades de carbono, beleza cênica, biodiversidade, água, regulação do clima, valorização cultural e conhecimento tradicional ecossistêmico, conservação e melhoramento do solo e manutenção de APP-RL e área de uso restrito. Então, todas essas modalidades já eram, o PSA já vinha como uma linha de atuação para todas essas modalidades de serviço ambiental. E aí, agora vamos falar mais especificamente da nossa lei estadual, que tem como principal objetivo. Os principais objetivos são estimular a proteção, melhoria, a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, valorizar econômica, social e culturalmente serviços prestados pelos ecossistemas e promover alternativas econômicas para os provedores de serviços ambientais, com base na valorização dos serviços dos ecossistemas e uso sustentável dos recursos naturais. Aí eu vou dar uma alinhada só nessa questão do conceito mesmo, que eu acho que nosso público aqui, a maioria já está bem ambientado sobre o tema, sobre os conceitos, mas a grande questão do pagamento por serviços ambientais é trazer essas ações, né, que as pessoas fazem, proprietários rurais, catadores, brigadistas, pessoas comuns e profissionais, sempre muito foi vista como é um ambientalista, é o cara que gosta do meio ambiente, vai promover aquela ação, a pessoa que tem uma propriedade, e além das suas obrigações legais, ela faz ações de conservação e de preservação, aquilo não tinha um valor econômico agregado, né? E a partir do momento que a gente traz esse instrumento mesmo, né, legal, institucional, e através da iniciativa privada também,
de pagar pelo aquele que presta o serviço ambiental, a gente dá um caráter muito mais, além de inovador, muito benéfico, né, para o meio ambiente, para a política ambiental de uma forma geral. Então, nós da Secretaria e do órgão ambiental, o nosso intuito é fortalecer cada vez mais esse instrumento e usar a nosso favor como governo, sociedade, governo e sociedade civil mesmo, assim, de quem usa e quer preservar o meio ambiente. Não vou ler tudo, mas só para vocês terem uma noção dos requisitos, né, que a lei traz, requisitos para o pagamento dos serviços ambientais, porque muita gente também acha, ainda quando fala em preservação ambiental, sempre pensa muito, às vezes, em assistencialismo. Eu vou oferecer um recurso e aquela pessoa vai ter a obrigação de preservar. Mas o PSA, ele realmente é um contrato, você paga para a pessoa oferecer um serviço. Então, isso envolve uma série de obrigações legais que o provedor do serviço ambiental vai estar ali contratado para fazer. Então, em termos de PSA, de governo institucional, a gente sempre fala muito da transparência de informações, né, que tem que estar sempre amarrada a qualquer contrato, a qualquer projeto que a gente venha desenvolver. Aí a gente vem agora com as modalidades. Então, no artigo 8º da nossa lei, a gente traz as diversas modalidades que o PSA pode ter, como proteção e manutenção de florestas nativas, sequestro, conservação, manutenção e aumento do estoque do fluxo de carbono, a conservação e manutenção da beleza cênica natural e dos valores imateriais associados ao meio ambiente, conservação da biodiversidade, conservação das águas e serviços naturais hídricos, regulação do clima, valorização cultural do conhecimento tradicional, ecossistêmico e ambiental, conservação e melhoramento do solo, formação ou melhoria dos corredores ecológicos entre áreas legalmente protegidas, gestão dos resíduos, incluindo a coleta seletiva, reciclagem, reutilização de subprodutos. Aí eu vou dar um destaque aqui também, em termos também de alinhamento conceitual de PSA, que as pessoas que conhecem um pouco de PSA, às vezes associam muito ao produtor rural, né, à propriedade rural. E o serviço ambiental, ele também, a gestão dos resíduos, a catação de lixo, a coleta seletiva também é um serviço ambiental. E entra como uma modalidade. Reconhecimento e repartição dos benefícios decorrentes de implementação da política estadual, fomento de ações de sensibilização e educação ambiental, fomento aos métodos de construção de caminhos, trilhas, assentamentos humanos e atividades dentro do perímetro urbano do município, que visam a sustentabilidade da construção, gerenciamento de resíduos e manutenção do patrimônio natural. A nossa lei, ela traz 7 modalidades de pagamentos ou incentivos condicionados ao serviço ambiental. Quando a gente se fala em pagamento, muita gente associa ao pagamento em dinheiro, mas o pagamento pelo serviço ambiental, ele tem no nosso estado, ela pode ter essas sete formas aqui, que são pagamento em dinheiro, incentivos fiscais, selos, certificações, premiações, assistência técnica e o fornecimento de atividades relacionadas à educação ambiental. E para muita gente também pode ser uma novidade, mas o fornecimento da atividade de educação ambiental pode também ser um pagamento. O que a gente tem visto muito, né, nessa nossa estruturação do programa estadual, a gente tem visto muito outros estados que já fazem PSA há muito mais tempo, fazendo combinação desses incentivos e pagamentos, né? Então, para um projeto que é subsidiado pelo governo, ele dá certo, ainda mais quando é um projeto em uma área que não se fazia antes, é muito importante que, além do pagamento monetário, ele traga assistência técnica, né, para você capacitar aqueles prestadores de serviço a prestar o serviço formalmente, tanto a exercer a atividade do serviço ambiental, quanto também a questão contratual, questão de cadastro da propriedade, quando for o caso, e a atividade de educação ambiental.
quando se fala em pagadores que estão em comunidade, estão em sociedade. Então, a educação ambiental é muito importante para ajudar, assim, na mudança de visão, né, na melhoria da visão daquelas pessoas, o quão importante pode ser o pagamento. Incentivos fiscais, selos e certificações têm um caráter muito institucional e de governo também, e é o que a gente pretende implementar aqui, até em parceria com outras secretarias, como de Agricultura, por exemplo, que podem fornecer esses selos que valorizam muito o produto advindo do serviço ambiental prestado. Então, aí é o artigo que cria, né, o Programa Estadual de PSA. Aqui ele destaca que o PSA ele é direcionado especialmente aos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, mas não se atém só a eles, né? Como eu falei lá no quesito de modalidade, a gente tem também os catadores, os brigadistas, como prestadores de serviço ambiental. De qualquer forma, a nossa proposta de regulamentação, ela traz isso com mais destaque, né? Esse conceito de brigadistas, catadores, outros nichos também como especialmente abarcados pelo Programa Estadual de PSA. Aqui é um fluxograma simples da estrutura funcional do nosso programa de PSA, que já foi instituído pela lei, apesar de ainda não estar funcionando, né, não está constituída, mas a gente tem um conselho deliberativo e consultivo do programa. Esse conselho é formado por representantes de diversas secretarias, como Secretaria do Meio Ambiente, de Promoção de Igualdade Racial, do próprio INEMA, Secretaria de Justiça, Agricultura, Fazenda, Desenvolvimento Urbano, além de 2 representantes de povos e comunidades tradicionais, um representante de ONG, um representante da UPB, que é a União dos Municípios da Bahia, 2 representantes do setor industrial e comercial e um representante do setor agro-silvopastoril. Então, cabe ao Conselho planejar, coordenar, supervisar a implementação do programa, dentre diversas atribuições. Então, o Conselho é como funciona hoje o Conselho de Meio Ambiente, né, o Conselho de Recursos Hídricos, mais voltado ao programa de PSA. Quem vai executar, prestar assessoria técnica e fazer o monitoramento do programa e dos projetos de PSA na Bahia é a própria SEMA, que vai também ter um vínculo direto com os entes de apoio, que são os municípios. Então, a nossa ideia é capacitar e fomentar que os municípios tenham, né, é o que a gente já tem hoje, que a gente chama o programa GAC, Gestão Ambiental Compartilhada. Então, com o avançar das ações de PSA, a gente pretende apoiar e capacitar os municípios para que eles tenham também sua própria política de PSA. Muitos municípios já têm, né? A gente tem um exemplo muito bom de Ibirapitanga, que está muito avançado, inclusive a legislação deles é até anterior à nossa. E eles vão até falar aqui numa outra oportunidade na nossa rodada. E a SEMA também vai ter esse link com o agente financeiro, que vai pagar os provedores, e sempre consultando o conselho. Dos recursos financeiros do pagamento. Então, a partir do momento que foi criada a lei, foi criada também as possibilidades de fundo para financiar os projetos e os programas, que são elas, né? Hoje em dia, a gente tem 6 possibilidades de fundo para as fontes de recursos do PSA, que são fundos públicos nacionais relacionados à mudança do clima, do meio ambiente e recursos hídricos, ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, acordos bilaterais ou multilaterais sobre o clima, meio ambiente e recursos hídricos, doações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras, dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Estado e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, além da cobrança da taxa ambiental veicular. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos ela vai ser destinada necessariamente aos comitês, né, inclusive os critérios de
de uso desse recurso vai ser estabelecido pelos comitês de bacias hidrográficas. E deixo também a observação que na nossa proposta de regulamento a gente sugeriu mais duas possíveis fontes de financiamento, que são os recursos provenientes da compensação ambiental, mas aí esses recursos precisam ser usados necessariamente nas unidades de conservação e proteção integral, e os rendimentos decorrentes da aplicação dos recursos que trata o artigo da regulamentação. Então, na proposta de regulamentação, a gente traz mais duas possibilidades. Aqui é um fluxograma geral do programa de PSA, que detalha um pouco melhor quando o programa estiver operacional, rodando no Estado. Então, vou começar aqui do projeto, aqui no meio. A gente vai ter duas modalidades de projeto. O projeto público, que é um projeto que vai ser lançado via edital, né, vai ser oferecido pelo governo do Estado, com recurso já garantido, e os projetos autônomos, que são projetos que podem ser cadastrados na nossa plataforma pelos próprios provedores ou pelos mediadores do serviço, e aí eles ficam sujeitos à avaliação da comissão técnica da SEMA, né, que vai aprovar ou solicitar que edite o projeto para ser lançado na plataforma. Então, após a avaliação da SEMA e validação, esses projetos vão para o conselho, né, para serem aprovados, e para que esse recurso possa entrar no plano de aplicação do PSA. Após o conselho deliberar sobre isso, o recurso solicitado ser tirado da subconta especial, que também já foi criada pela lei, né? Hoje o PEP ele tem uma subconta especial de PSA, e essa subconta, a lei também já define que 7,5% deve ser destinado a ações de capacitação e estruturação do programa, né? A exemplo da capacitação dos municípios, que eu já falei também. Então, oferta a prova, manda para o banco vai lá e paga, ou diretamente o provedor do serviço, ou quando houver um mediador, que podem ser ONGs ou instituições que vão fazer essa mediação entre a instituição e o provedor. Aí também eu trago os artigos que criam o Sistema de Informação da Política Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais, que está necessariamente vinculado ao CEA, que é o nosso sistema aqui, da SEMA e do INEMA, e a plataforma de fomento ao mercado de pagamento de serviços ambientais, estabelecido pelo artigo 31. Aqui é uma tela ilustrativa, né? Ela ainda não foi feita no CEA, mas é como a gente está estruturando para que tanto o provedor como o beneficiário, né, o pagador, e nós da SEMA e todos os entes tenham acesso à plataforma. Então, a gente vai ter, hoje em dia, o CEA, ele contempla todas as informações vinculadas ao meio ambiente, como cadastro de áreas rurais, regularização de empreendimentos, regularização de indústrias, o licenciamento, áreas, isso está vinculado ao GeoBahia, né, que é o geoprocessamento. Então, todo ato que é regularizado pelo CEA fica mapeado na nossa base de dados. Então, qual a ideia? Que a pessoa se cadastre pela plataforma do PSA. Então, aqui a pessoa vai ter acesso aos editais abertos, que são os projetos públicos, pode cadastrar projetos autônomos, pode consultar, né, a questão da transparência, pode consultar projetos concluídos, quem foram os beneficiários, as áreas contempladas. Vai haver um link também para prestação de contas de projetos já concluídos, então, o que foi gasto, como foi gasto, qual serviço foi prestado. E as áreas prioritárias para o PSA, né? Porque uma coisa que a gente já sabe muito bem aqui no Estado é que a gente precisa planejar muito bem antes de investir recurso em determinada área ou para beneficiar determinado público-alvo. Então, a gente quer começar com um projeto piloto, mas a gente
já pretende delimitar áreas que sejam prioritárias para receber projetos de PSA, né? Tanto em relação à demanda mesmo de degradação ou de necessidade de revitalização, quanto aos públicos-alvos, né? As comunidades que precisam daquele recurso e têm essa habilidade ou precisam ser habilitadas para prestar o serviço ambiental. Aqui seria uma tela nossa, da Comissão de Avaliação Técnica do PSA, em que a gente poderia criar ou editar os projetos, aprovar os projetos autônomos, aprovar o financiamento de projetos, né? Claro que sempre em contato com o Conselho, né? Com essa deliberação do Conselho, monitorar os contratos de PSA e fazer a verificação da participação e interação com outros mercados ambientais integrados à plataforma. Agora eu vou falar rapidamente sobre nossa proposta, já falei algumas coisas, mas vou falar sobre a proposta de regulamento. Uma questão para deixar claro, assim, que a gente postergou um pouco a formalização do programa e até a divulgação por conta do regulamento. Porque o regulamento, ele legaliza muito instrumento, né? Até cria a comissão de avaliação técnica, mas a não publicação dele não é impeditivo, porque hoje o programa já é instituído e ele já existe, né? E a política estadual também. Então, todas as ações que a gente vem fazendo em relação ao PSA são baseadas na lei. Agora, lógico, o regulamento vai trazer um subsídio legal muito importante para a gente. Então, o regulamento, ele constitui a Comissão de Avaliação Técnica, que ela deve fazer todas as ações técnicas do programa, monitorar os contratos, sugerir áreas prioritárias, né? Atuar na elaboração e execução do plano de monitoramento, fornecer subsídios ao secretário de Meio Ambiente, secretária, no caso, para a elaboração do plano de aplicação de recursos, e muitas outras. Aí também é uma ilustraçãozinha de como a gente entende que a nossa comissão deve funcionar, né? Sempre com esse olhar de planejamento, mas que seja uma equipe multidisciplinar e interinstitucional, contando sempre com as universidades e com os entes de apoio, para fazer com que nosso programa seja o mais amplo possível e o mais justo, né? Assim, que seja transparente. Então, a gente quer que a máquina rode da forma mais participativa possível. Outra proposta outra questão que a nossa proposta de regulamento traz é a criação de 3 subprogramas, né? A lei, ela só traz 3, que é de captura, sequestro de carbono, serviços hidrológicos e de biodiversidade. A nossa proposta, ela traz a gestão integrada de recursos hídricos, subprograma de prevenção e combate a incêndios e subprograma de serviços de beleza cênica e socioculturais. E aí, voltando à questão que eu falei, que essas modalidades de serviço ambiental, elas já estão previstas na lei, mas o regulamento, ela traz como subprograma, né, fortalecendo a ação. Aqui são as diretrizes que o regulamento traz, né, e requisitos necessários a qualquer contrato de PSA que seja feito via programa estadual. Então, também é ilustrativo, não vou ler tudo, mas é só para vocês terem noção que é um contrato mesmo jurídico que deve ser feito. Então, apesar de ser uma ação voluntária do provedor de serviço, o pagamento ele é condicionado à prestação dos serviços. Então, não é como um programa assistencialista, que a condição do cidadão é que vai dar o direito a ele de ter a remuneração. Não, aqui ele tem que prestar o serviço para receber o pagamento. Aqui também é para dar essa visibilidade de como a gente entende que deve ficar o nosso programa. Então, aqui é uma tela do GeoBahia, né, como funciona atualmente. Então, a gente tem várias camadas hoje que mostram áreas de outorga, áreas de licenciamento de eólica, áreas de APP, áreas de unidade de conservação, de proteção integral, áreas de unidade de conservação estadual, municipal, federal. Enfim, vários temas ligados à regularização ambiental e até fazendo link com outras esferas, né, de outras instituições. Então, a ideia é que os projetos de PSA concluídos e as áreas prioritárias venham para esse mapa do GeoBahia,
até para a gente sempre verificar a possível sobreposição de projeto, se o projeto realmente vai estar numa área prioritária, vai estar em unidade de conservação. Então, a ideia é que os sistemas sejam realmente interligados. Aqui também é para ilustrar como a gente, para propriedades rurais, quando a gente desenvolve um projeto de PCA, necessariamente a gente precisa fazer um diagnóstico da área antes, para poder depois verificar se o serviço está sendo benéfico, se está sendo efetivo, né? Se aquele projeto está sendo efetivo ou se a gente vai precisar mudar a metodologia, mudar, né, se vai precisar sofrer ajustes. Então, aqui é um mapa de restrições ambientais que foi feito para a área, então a gente verifica toda a condição de uso do solo que está sendo feita, onde tem APP, onde tem vegetação, onde tem área de plantio. Aí eu trago o artigo da proposta de regulamento que fala sobre esse plano de monitoramento, né? Então, a gente vai ter 2 módulos na plataforma que trata disso. E aqui é um exemplo de mapeamento para o planejamento e monitoramento. Esse exemplo aqui eu tirei da OCT, né, que é uma fundação que já financia projetos de IPCA, inclusive lá o de Ibirapitanga. E aqui a gente tem uma área antes. Esse projeto foi um projeto relativamente curto, de 2 anos, que a gente tem consultado na bibliografia, que os projetos de PSA para propriedades rurais, tanto de restauração quanto de preservação, o ideal é que tenha uma duração de 2 a 5 anos, para a gente poder realmente verificar a eficácia dele. Então, aqui é um exemplo, né? A gente pegou, a OCT aqui pegou essa área de um provedor que tinha muito pasto, né? Muito campo sujo, nem toda a APP dele estava preservada. E aí eles implantaram SAP, que é o Sistema Agroflorestal, na APP e no entorno, né? Porque, como a gente sabe, o Sistema Agroflorestal ele faz a conservação da natureza, a preservação da natureza, mas ele também dá essa possibilidade de produção, né? De produção agrícola. Foi mantida algumas áreas de plantio que ele tinha, então dá para consorciar também, não precisa necessariamente converter toda a área da propriedade. E aqui foi um caso de sucesso, né, que a área de preservação permanente foi restaurada e teve um ganho muito grande de área conservada. Então, aqui a gente vê a importância desse diagnóstico inicial e do monitoramento depois. Então, para finalizar, a gente só falando mais, né, dessa questão da transparência da comunicação que a gente deseja que seja sempre estabelecida com todas as partes, né, entre governos e intragoverno, com a sociedade em geral e com os provedores e beneficiários. A gente já começa a fazer isso aqui em eventos como esse, em parcerias como a gente está tendo com a CEI, com a UESC, para que seja um programa transparente, que tenha participação. E, para finalizar mesmo agora, apresento para vocês as ações que a nossa equipe de PSA hoje está em curso, né? Como eu falei, a gente está numa fase de estruturação do programa para poder fazer com que depois a gente crie a plataforma e comece a desenvolver os projetos. Então, a gente está fazendo o levantamento e mapeamento das iniciativas de PSA do Estado da Bahia, também através dessa participação no GT Técnico da CEI, em parceria com a UESC. Então, queria citar também aqui a pesquisadora Naira, da UESC, que faz um excelente trabalho nesse tema, e está participando de tudo que acontece em PSA na Bahia, né? E a gente está em parceria com ela para ver como a gente insere como a gente consegue aproveitar as informações que ela já levantou desse mapeamento de iniciativas de PSA, de como estão as políticas municipais. Então, isso está avançando bem. Estamos fazendo também intercâmbio de informações com outros estados que têm programas de PSA já estabelecidos, porque a gente entende que isso é muito importante para evitar certos gargalos que os outros estados já passaram. A gente teve uma reunião muito proveitosa lá com o Rio de Janeiro, com o INEA, com a pessoa Maria Kimoto, que já ajudou bastante a gente. A gente também está fazendo uma pesquisa com o estado do Maranhão, que está
está também constituindo agora o programa de PSA deles. Além disso, a interação e contribuição técnica com o Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios do entorno do Lago de Sobradinho. Então, a gente está em vias de elaboração do seminário de PSA para orientar e capacitar os municípios participantes do comitê. Então, essa já é uma ação que eu citei lá na programação da DIT. A gente vai está fazendo, né, em conjunto com o INEMA, essa orientação e capacitação para que os municípios desse comitê, mas se der certo, a ideia é que a gente amplie para os outros. Estamos fazendo também um estudo sobre a valorização do PSA, né? Então, a gente sabe que os serviços ambientais podem ter diversas formas de valoração, e nosso técnico Bartolomeu, que está aqui presente, ele está encabeçando, né, esse estudo. Estamos também com a elaboração do projeto de estruturação da plataforma de PSA, contendo a descrição das atividades técnicas. Então, aquela telinha ali que eu mostrei do CEA, é esse desenho que a gente está fazendo, né? Vamos ter uma reunião com o TI daqui para entender os custos que estão associados a isso, justamente para a gente fazer a captação de recursos. Além disso, através do nosso superintendente, que eu acho que está aqui também, não sei se ainda está, porque ele tinha outra reunião, mas nosso superintendente Thiago Porto, que tem pouco tempo aqui, mas já trouxe grandes ganhos técnicos para a equipe, para a gestão do PSA, e a secretária Márcia Teles. Então, eles estão fazendo essa articulação para a captação de recursos, tanto para o custeio da plataforma, quanto para financiar o projeto piloto do programa. Então, com possíveis beneficiários, empresas. A Embasa também, a gente já está em contato com eles, porque eles entendem que o PSA é uma ferramenta importantíssima para poder restaurar áreas, né? Hoje em dia, a Embasa tem um custo muito alto com a restauração de áreas, sempre via contratação. Então, a gente quer muito associar o pagamento de serviços ambientais à restauração que as empresas e que os entes privados já fazem. E é isso, gente. Eu queria agradecer aqui imensamente a... Deixa eu tirar. Aqui, voltei. Não sei se eu passei do tempo, mas queria agradecer a equipe que trabalha comigo aqui da DIPA, Marcele Chamusca, que faz parte da nossa equipe, advogada, Bartolomeu Salles, que é economista e também está à frente desse estudo de valoração, Thiago Porto, que é nosso superintendente e que é uma pessoa que apoia, incentiva e faz realmente todos os projetos andarem, a nossa secretária Márcia Teles e a toda a equipe da DIPA mesmo, que sempre a gente está trocando ideias, e apesar da equipe agora ser reduzida, né, somos 3, eu, Bartol e Célio, mas a ideia é que depois a gente crie realmente uma equipe multidisciplinar que faça os projetos andarem. Então, obrigada pela atenção de vocês e fico aqui à disposição depois para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Lua. É um prazer trabalhar com ela. Sabe muito sobre PSA. Eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas que tiverem para a Luana, para a gente, no final, a gente vai abrir para pergunta, e aí vocês perguntam tanto para a Flávia quanto para a Luana, tá bom? E eu vou passar a palavra para a Flávia. Legal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Quero agradecer e parabenizar todo o pessoal envolvido nessa iniciativa. Eu vejo que já tem muita coisa feita, mas também muita coisa a fazer. E só antes de dar início à minha fala, eu gostaria de entender qual é o horário limite, qual é o teto desse encontro, dessa reunião, para que eu possa adequar a minha fala e dar um espaço também para o momento dos debates. Eu acho que 16h30 está bom, não é? 2 horas de discussão, mas se precisar passar, não tem problema, Flávio. Não, na verdade, até tudo bem, eu vou me organizar para isso. É que eu estava programado até às 16, mas sem problema. A gente não, segue ok. 16, não, a gente segue até 16h30, eu consigo mandar um WhatsApp aqui daqui a pouquinho e a gente segue. Bom, eu não preparei slides para a minha apresentação e achei até bom não ter feito isso para que a gente pudesse ter um diálogo e, na medida
em que vocês se sentirem à vontade em abrir a câmera, assim a gente pode interagir talvez de uma maneira um pouco mais fluida, e eu vou comentando com vocês alguns aspectos que eu anotei aqui. Percebo que estou entre especialistas, então algumas das coisas que eu anotei aqui eu acho que são desnecessárias de trazer. Por exemplo, a diferença conceitual de serviço ambiental e serviço ecossistêmico, né? Esse tipo de coisa eu acho que a gente já está num outro degrau, num outro patamar, acho que a gente pode avançar. Tem uma fala muito interessante que eu gostaria de replicar da Helena Carrascosa, que é uma das pessoas que, assim, quando o assunto é PSA, eu sempre que tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu recorro a ela, que ela fala o seguinte: não existe projeto de PSA, existe um projeto de conservação, existe um projeto de restauração. O PSA é um instrumento, é uma ferramenta, assim como uma ação de educação ambiental, uma ação de plantio de mudas. Então, eu acho que isso é muito importante, porque o PSA não é fim, o PSA é meio para a gente atingir algum fim, né? E eu vejo que vocês, pelo menos do ponto de vista teórico, já se debruçaram e trabalharam bastante sobre isso, e esse momento de encaminhar uma regulamentação é realmente bastante importante, e ter isso como pano de fundo é muito bom. Outro ponto: de onde vem a grana? Como é que a gente paga essa brincadeira? Esse é um grande X da questão. Na proposta que a Luana mostrou, vocês têm 7 fontes de recursos já apontadas, com mais 2 na proposta, e eu queria fazer uma sugestão para incluir mais uma, que é uma coisa genérica, tipo outras possibilidades não pensadas até agora. Colocar uma redação melhor, tenho certeza que a Marcele, que é advogada, vai ter as palavras certas para usar, mas é deixar uma porta aberta. Se surgir uma possibilidade de um recurso que não se encaixa exatamente em nenhuma daquelas 7 anteriores, você usa esse inciso 8 para dizer, isso aqui é uma possibilidade que a gente consegue ter uma entrada de recurso, porque tem um item aqui que são outras fontes, outras possibilidades, outros, né? Para que a entrada de recurso sempre tenha e encontre uma porta aberta, tá? Isso era um ponto. Aí, 4. Custo de transação. Eu queria entender o seguinte: existe uma lei pronta, existe uma proposta de regulamentação, existe um fluxograma. Com todo respeito e sinceramente, me preocupou quando eu vi no fluxograma a existência de um mediador, em que pese eu entender que muitas vezes ele é necessário. Quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa, na hora que a grana está no banco para chegar na mão do provedor, ainda corre o risco de ter mais uns 10% ali, uma taxa de administração, alguma coisa que vai reduzir. Vocês têm uma simulação para mostrar, de cada R$100 que vocês conseguem captar dentro desse modelo que vocês estão propondo, quantos reais chegam na ponta? Quantos reais chegam efetivamente no provedor dos serviços ecossistêmicos, que está lá mantendo a propriedade, fazendo a conservação? Vocês chegaram a trabalhar nesse sentido? Tem alguma simulação ou ainda não? Quem poderia me dar essa informação? Oi, Flávio. Me ouvindo? Sim, ouço bem, Luana. Não, a gente não tem simulação, não. O mediador, ele entra só assim numa necessidade. Por exemplo, os provedores rurais de certa comunidade, eles não têm a capacidade de fazer contratos, de se cadastrar no CEFI. Então, é como se fosse, muitas vezes também, que a gente vê em outros estados, é assim, que o próprio mediador é que escreve o projeto para aquele provedor participar do edital, por exemplo, entendeu? Então, isso tudo é muito bem estabelecido no contrato, né? O mediador, ele vai ter a função dele naquele contrato, naquela prestação de serviço, e vai ser remunerado por isso. E também que os projetos, quando prevejam um mediador, eles não tirem
o recurso que seria destinado ao provedor. Eles não tirem o recurso dessa valoração que foi feita daquele serviço, por exemplo. Foi previsto que aquele serviço vale R$1.000 por hectare, sei lá. E aí você entra com o mediador. Então, vai ser um custo adicional àquele projeto, necessariamente. Então, a ideia é essa, não é que... Legal. Entendeu? Não é como se fosse uma terceirização. Sim, um intermediário, né? Entendeu? É um mediador para viabilizar a prestação do serviço em certos casos. Em alguns casos não vai ser necessário, né? Legal, Luana. Sabe por quê? Porque muitas vezes uma propriedade, como eu vi no exemplo que você trouxe aí na sua apresentação, acho que era 7,7 hectares, é uma propriedade relativamente pequena, né? E muitas vezes uma área pequena, o valor final que ela acaba gerando no bolso do proprietário por ano, sei lá, 2, 3 mil reais, o cara tem que fazer uma ginástica, ele tem que fazer um plano de ação, ele tem que fazer tanta coisa para ao final de um período receber um valor tão baixo que não compensa. Então, a gente teve esse problema aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a política estadual de mudanças climáticas e debaixo da política estadual de mudanças climáticas, essa é a norma que deu possibilidade para a gente avançar com alguns PSAs, né? Então, a gente chama de Crédito Ambiental Paulista, é o CAP, e aí eu participei, inclusive, da estruturação, à época do CAP PSA RPPN. Né? Então, é um programa de pagamento por serviços ambientais especificamente voltado a RPPNs. A gente está indo para o terceiro edital agora. Os 2 primeiros editais já contrataram, no total, 20 RPPNs e eles pagaram, durante 5 anos, uma média de R$200 por hectare ano. Tá? No terceiro edital tem mais 9 ou 10 RPPNs selecionadas, eu não sei o valor médio que vai ficar ainda, mas esses são os números. Uma dica que eu queria dar para vocês estão consultando outros estados, depois eu posso passar os contatos para quem for, do Oswaldo, que é o coordenador do programa de RPPNs aqui do estado de São Paulo, e da própria Helena Carrascosa, que tem experiências muito ricas para trazer com o que a gente já viveu aqui. No PSA de RPPN, eles têm um componente interessante na fórmula que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: essa história de R$200 por hectare ano, em média, ela funciona assim. A nossa RPPN aqui tem 358 hectares. Então, eles fazem um corte de 1 até, acho que até 100 hectares, o proponente recebe um inteiro. Certo? A partir de 100 hectares, eles vão quebrando o valor por hectare para que as áreas maiores não comam a maior parte do bolo e para que não sobre nada para as áreas menores. Então, tem uma ponderação aí, tem uma maneira de fazer a fórmula. Não é minha especialidade, o Oswaldo pode falar melhor disso, mas tem uma maneira de colocar isso para criar um equilíbrio entre áreas menores e áreas maiores, de modo que você não desincentive as áreas menores a participarem do programa. Porque senão você coloca um programa na rua e 5 áreas de 500, 600 hectares entram, ficam com 80%, 90% dos recursos, e sobra 10% dos recursos para outras 50 áreas pequenininhas. Isso não é equânime, né? Então, esse é um fator que na hora da regulamentação é muito importante, porque é uma questão técnica, uma questão de colocar na fórmula para, enfim, para não correr o risco de incorrer em erro. O que se faz aqui em São Paulo funciona como a prestação de serviço que a Luana falou. Então, a gente tem o CAP, PSA, RPPN, e eu participo de um outro, na verdade, eu ajudei a estruturar esse, mas eu, com a nossa propriedade, a gente ficou habilitado num outro programa, que é o CAP, PSA, Área de Soltura e Monitoramento de Fauna. Então,
O governo do estado de São Paulo criou um programa específico para os proprietários de áreas de soltura e monitoramento de fauna. Então, veja, usa-se a ferramenta PSA para induzir que os particulares tenham RPPNs, criem áreas de soltura e monitoramento de fauna, né? Isso como uma política de Estado. Então, como é que funciona? É um contrato onde você tem um plano de ação, você tem um questionário, já tabulado, tudo pronto, então você coloca as ameaças. Eu tenho risco de invasão de gado do vizinho, eu tenho risco de fogo. Aí você vai colocando quais são as ameaças. Para cada ameaça que você coloca, o próprio plano de ação, ele te dá uma estrutura que fala, ó, você tem risco de fogo, então você tem que assumir algumas dessas ações aqui. Formação de brigada de incêndio, realização de acero, sinalização, você coloca lá o que você vai fazer, né? Então, a pontuação, cada propriedade preenche esse documento de ameaças e vai ter uma pontuação. Quanto mais ameaçada a propriedade, o entendimento é de que ela precisa mais de recursos, ela vai ter uma pontuação mais alta, mas ela também vai ter um número de obrigações maior. E com a pontuação mais alta, ela tem um score que, na hora que coloca lá na fórmula, ela vai ter uma participação diferente de outras propriedades, por conta da personificação do que são os vetores de ameaça daquela propriedade em si. Tá? Então, você preenche isso dá origem a um plano de ação, esse plano de ação sendo aprovado, você está participando. E aí como é que funciona? Está valendo, ano 1. Eu tenho que fazer 10 ações no ano 1. Essas ações eu tenho que pagar do meu bolso. Eu realizo as ações, cubro com os custos dessas ações e comprovo ao governo do estado que eu realizei as ações. Quando eu comprovo a realização das ações, existem algumas fiscalizações, algumas coisas assim, mas eu comprovando isso, eles liberam o recurso relativo ao primeiro ano. Então, primeiro eu faço e provo que fiz, depois eu recebo o recurso. Então, se nesse conjunto de ações que eu tenho que fazer, eu gastei R$20 mil e chegou no final do ano, a minha parcela era de R$20 mil, legal, a conta fechou. Se a parcela fosse de R$18 mil, eu fiquei no prejuízo de R$2 mil. Eu coloquei do bolso R$2 mil. Agora, eu tive o apoio de 18, né? E se eu gastei R$20 mil, mas a minha parcela foi de 30, R$10 mil fica para o proprietário e o que eu quero dizer, não existe prestação de contas do dinheiro, existe prestação de contas da ação que eu me comprometi a realizar dentro desse contrato. Tá? Então, isso é um ponto, eu acho que seria legal ter a presença numa dessas rodas de conversa que vocês estão fazendo, da Helena e do Oswaldo. O Oswaldo poderia trazer em detalhes, mostrar as fórmulas, mostrar esse questionário. Vocês poderiam pegar muita coisa e adaptar para a realidade aí de vocês, da estrutura desse questionário, com a pontuação, etc. Tal. Considera corredor, considera áreas prioritárias para conservação, coisas que vocês já falaram aí. Então, eu acho que economizaria um esforço grande de vocês e uma coisa que já foi testada, já foi mastigada, já foi aprimorada. Então, é um atalho aí. E a Helena ela traz um olhar mais amplo, né? A Helena ela coordena uma série de outras iniciativas, o Conexão Mata Atlântica, outros projetos, recursos do GEF, etc. Tal. Ela pode também trazer uma contribuição bastante relevante. Então, deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Ainda em relação a custo de transação. Esse PSA de RPPN aqui do Estado de São Paulo, ele foi muito bem criticado, porque como as RPPNs elas já existem no mapa, já são áreas que o poder público já conhece os limites, já conhece as características, etc. Pelo próprio processo de criação das RPPNs, isso acabou reduzindo o custo de transação, porque essa parte de mapeamento e diagnóstico não foi necessária, porque já era sabido. Percebe? Então, assim, quando vocês estiverem estruturando e pensando no passo a passo de como é que vai ser a implementação disso, a dica que eu dou é tudo que der para reduzir custo, tudo que der para contar com
sei lá, Secretaria de Obras e Infraestrutura, ela já faz aquilo, pô, ela não pode participar dessa parte do programa. Quanto mais puder ter um alinhamento de políticas públicas, se a gente conseguir mexer na legislação estadual para dizer para o município que se o município tiver um fundo municipal ou se o município for eu não sei como é que vocês estão pensando a relação do Estado com os municípios, mas o que eu estou querendo dizer é alinhamento de políticas públicas e utilizar a legislação estadual como um indutor de boas práticas para os municípios. Porque se vocês preparam uma estrutura que o município pode pegar a coisa e implementar o programa de PSA lá na base, lá na ponta, talvez aquele intermediário que a gente estava falando no começo, o próprio município pode fazer aquele papel. E se o município tiver o vislumbre que ele pode... Eu não lembro se na Bahia existe legislação de semestre ecológico. De cabeça eu não vou lembrar agora. Não tem. É uma pena e é uma coisa que vocês precisam trabalhar junto, porque é uma fonte de recurso importantíssima para o município e o Estado consegue colocar uma cenoura na ponta da vara, né? Consegue trabalhar essa ideia e a própria ideia do PSA, se ele sinalizar para o município que um comportamento assim ou assado, ele vai ranquear melhor e ele vai ter uma receita maior de semestre ecológico, e aí a gente cria um círculo virtuoso em torno de recursos para a conservação, de um modo geral, né? Então, isso é uma coisa. Ainda em relação a custo de transação, uso de tecnologia. O pessoal do agronegócio é especialista nisso. Eles varrem áreas com satélites, softwares, cruzam uma série de bases de dados, de um monte de coisa. Ele passa uma foto dentro do software e em segundos ele te devolve um monte de informação, de dados climáticos, dados de precipitação, de um monte de coisa, né? Em que medida que a gente consegue se aproximar de uma AGTEC, né, de uma startup aí do agronegócio, e ter uma relação de cooperação, de parceria, talvez para um piloto, para alguma coisa nesse sentido. Em que medida que a gente consegue utilizar tecnologias já existentes, já disponíveis, para reduzir o custo de transação do nosso programa e fazer com que, a cada R$100 que entra na conta, um percentual cada vez maior a gente consiga entregar para o provedor de serviço realmente lá na ponta, né? Senão a gente corre o risco de cada R$100 que entrar, a gente entregar 20, 25 reais para quem está lá na ponta, e 75% do esforço para movimentar isso fica pelo meio do caminho, e aí a efetividade é muito baixa. Como é que você vai chegar para um fundo internacional e pedir 40, 50 milhões de dólares? E qual que é a efetividade que você tem na utilização desse recurso? Então é preciso ter uma musculatura para mostrar um resultado, para acionar uma fonte de recurso internacional, um BNDES, chegar com um projeto de 100 milhões, de 200 milhões, um Banco Mundial, porque são essas as cifras que eles trabalham, de fato, mas do lado de cá a gente precisa ter uma resposta. Então, essa questão de uso de tecnologia, a gente caminhou na iniciativa privada, e aí eu parabenizo mais uma vez todas as pessoas que estão aqui e todos os envolvidos nessa iniciativa pelo poder público, porque a gente sabe que é difícil e tem uma questão do timing e das exigências legais que o Estado impõe, que a gente não consegue dar o avanço, a celeridade, a gente nem tem a flexibilidade, a mobilidade que a gente na iniciativa privada tem para desenvolver uma iniciativa. Então, isso é um fator de parabenização adicional para vocês, porque além de trabalhar com o insabido do universo do PSA e todas as dificuldades de implementar e começar uma coisa nova, trabalhar com as amarras do poder público, que a gente sabe que nem sempre ajudam. Pelo contrário, muitas vezes um papel para dar um giro e ter um ok, putz, demorou um mês, porque tem que passar, tem que pegar o carimbo, tem que não sei o quê, papapá. Bem, então, dito isso, o que a gente caminhou? Com blockchain. Blockchain é uma plataforma
que nos dá a condição de desburocratizar uma série de processos, a gente dá transparência, a gente dá rastreabilidade, né? Então, eu acho que não demora, o poder público ele vai ter que olhar para essa realidade, ele vai ter que começar a trabalhar com isso também. Eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo a gente vai usar uma série de aplicações que o blockchain proporciona, sem saber, inclusive, que a gente está dentro de uma plataforma blockchain, mas já vai ser isso, não tem como ser diferente. Inclusive, quero fazer um intervalo rápido aqui para convidar vocês, na medida do interesse, para acompanhar hoje à noite uma live de lançamento oficial que a gente vai fazer de um sistema de criptoativos ambientais que conversa muito com essa ideia de pagamento por serviços ambientais, né? De olhar para quem preserva, remunerar dentro de um modelo, de um negócio colaborativo, onde todos ganham. Por quê? A Luana trouxe bem a ideia de que esses programas eles precisam ter no mínimo 2 até 5 anos para você conseguir fazer alguma avaliação mínima de efetividade. Acontece que a finitude desses recursos para quem está no campo é um problema seríssimo. É uma alegria muito grande ser contemplado num programa de PSA e saber que durante 2 a 5 anos você vai ter algum recurso para apoiar uma ação que ou você seria obrigado a fazer por força das circunstâncias ou você não faria, sob risco dessa conservação perecer por invasão de uma exótica, por fogo, por falta de sinalização, por alguma coisa. Só que, quando acaba esses 2 a 5 anos, o particular volta a estaca zero. 2 a 5, vamos trabalhar com 5 anos. 5 anos não é tempo suficiente numa propriedade rural para implementar um conjunto de ações que vai garantir a sustentabilidade e a perenidade daquela conservação por um longo período de tempo. As ações de um programa de PSA de 5 anos, elas podem perdurar por quanto tempo mais? Por 2, 3, por mais 5 anos? No máximo, né? Depois de 5 anos do final de um ciclo de 5 anos recebendo, o dobro, né? A sinalização já está ultrapassada, a dinâmica mudou tudo. Então, assim, se de um lado existe um esforço para ter um longo prazo, a gente tem, de outro lado, a finitude dos recursos financeiros. Então, ontem eu conversava com a Rosane e eu falei, talvez eu vá trazer mais perguntas e provocações do que respostas, mas eu acho que faz parte desse momento e o espaço é justamente para isso. Como é que a gente pode pensar num modelo de que a gente estique o tamanho desses projetos? Ao invés de 5 anos, será que a gente pode pensar em projetos de 10 anos? Como é que a gente pode pensar do lado de onde entra o recurso, abastecer isso de maneira que a gente consiga ter musculatura para criar e fazer disso uma coisa constante? A gente não tem que declarar imposto de renda todo ano? A gente não tem que para sobreviver, pagar as contas e fazer compras, e mercado, e aluguel, e telefone? São constantes. E as iniciativas de conservação também devem ser constantes. Pouco adianta, do ponto de vista da conservação, da biodiversidade, lógico, toda ajuda é bem-vinda e todo recurso direcionado à conservação é bem-vindo. Mas se você vai pegar uma área degradada e vai fazer uma restauração, você vai ter recurso para cuidar dela por 5 anos? A gente sabe que uma floresta de Mata Atlântica pode levar 20, 30 anos para atingir um estado que ela, né, se encontre num ponto bom para ótimo de regeneração. Então, assim, essa é uma preocupação. E isso é uma questão de que acho que é Humberto, né, o nome da pessoa que está trabalhando com valoração de serviços ecossistêmicos, né, que está aqui no grupo. Isso é uma questão, é uma lição de casa fundamental desse técnico que está olhando para isso, porque o fato os serviços ecossistêmicos provenientes dos serviços ambientais prestados por esses proprietários rurais, falando mais de conservação, sem pensar nos resíduos, essa coisa toda, eles não estão na conta.
eles não estão na conta. Então, quando a gente pensa num mecanismo direto de água, a água é legal, a gente tem como calcular, tem como remunerar, tem estudos, vazão, pipipi, popopó, valor na conta d'água, o famoso arranjinho lá que cria o fundo, quem paga a conta, tal, beleza, a gente tem lá um referencial. Biodiversidade, a gente não tem. Mas não é o fato de não ter que isso sirva de desculpa para que a gente não implemente. Volto nessa conversa já já. Carbono. Aí eu quero fazer uma provocação para vocês. Qual é a possibilidade de levar para a Assembleia Legislativa, para a Casa Civil do Governo do Estado, uma proposta do Estado da Bahia assumir um compromisso voluntário de redução e criar um mercado de redução de emissões estadual, interno. Colocar de um lado as empresas e de outro lado quem está contribuindo com a mitigação das mudanças climáticas e isso passar a ser uma fonte geradora de recursos. Do ponto de vista político, institucional, é um baita ganho. No momento que a gente está de emergência climática, o IPCC falando em colapso climático, né? Quem fizer isso e chegar indo, inclusive, não quero entrar em questões políticas aqui, longe disso, mas indo, inclusive, na contramão do que o próprio país, né, na esfera federal está fazendo, vamos ver como é que vai ser a postura do Brasil na COP26, mas como é que a gente alimenta de grana um sistema que está começando, que vai precisar e que não pode se prestar depois de todo esse trabalho, dessa mobilização, de todas essas horas e tudo isso, ser uma coisa que começa e depois não tem dinheiro para ser alimentado. Esse programa ele vai precisar de muito dinheiro. No e-mail que eu recebi, falava como área foco a Chapada Diamantina. A Bahia é um estado territorialmente grande, com muitos perfis, com muitas propriedades privadas. A gente tem, na questão fundiária do país, um grande problema. Uma outra maneira de reduzir o custo de transação e incrementar o que está sendo feito dentro do programa de PSA é a utilização da base do cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural, a minha propriedade, ela está cadastrada em 2015, 2016, por aí. Até hoje está em análise, até hoje não tive uma resposta aqui em São Paulo. Como é que está o andamento da análise do cadastro ambiental rural aí no estado da Bahia? Essa ferramenta é uma ferramenta que economizaria um montão do ponto de vista de um double check, porque ele é autodeclaratório, naturalmente ele precisa ser checado, mas em termos de APP, mapeamento, diagnóstico de uma linha de base, para a gente começar uma conversa, é uma linha de base. Ela não pode ser desqualificada, ela tem espaço para melhorar, mas ela é uma linha de base válida, desde que seja verificada. E como é que está isso no estado da Bahia? Então vejam, essa ideia de alinhamento de políticas públicas, se a gente olha para o PSA não como fim, mas como um meio, e a gente entende que para o estado da Bahia é importante a gente ter um resultado significativo de conservação, restauração e conservação produtiva, porque vocês são muito bons nisso, né? A história do cacau cabruca começou aí a ideia, o conceito de conservação produtiva foi cunhado aí na Bahia, né? Com a história do cacau, e aí olhar para essas propriedades, entender o que existe de contribuição em termos de serviços ecossistêmicos nessas propriedades, para a partir disso pensar em políticas públicas de desenvolvimento. Já falei de ICMS ecológico, falei de criar uma meta voluntária de redução das emissões do estado da Bahia, colocando o estado como protagonista no cenário nacional. Isso vai ser notícia que vai ser replicada no cenário internacional facilmente. E isso vai repercutir bem para algumas empresas que estão aí, que são filiais, ou que têm as suas matrizes na Europa, nos Estados Unidos, e vão falar, pô, a gente tem uma sede lá, uma base lá no estado da Bahia,
E agora o governo estadual criou essa situação, eles vão ver como oportunidade para vir aqui, para trazer dinheiro da Europa, enfim, de onde for, para colocar num programa como esse, para cumprir as metas, para apoiar o governo. É ganha-ganha, é bom para a imagem, é agenda positiva, todo mundo para ouvir, né? Então, CAR, ICMS ecológico e meta de redução são 3 movimentações de articulação política que, do meu ponto de vista, humildemente, eu acredito que podem contribuir de forma determinante para o sucesso de um programa de conservação, de restauração, que use como ferramenta o PSA aí no Estado. Então, deixa eu ver mais o que é que... uma curiosidade, Luana, você falou do KNAI como uma novidade, né? E eu confesso para você que até hoje eu não pesquei qual foi essa história. Quando eu vi esse anúncio, eu já tinha estudado isso há um tempo, e eu falei, poxa, mas isso não é novo, será que mudou alguma coisa? E eu fui a fundo nessa pesquisa e convido você a fazer o mesmo. Esse KNAI, que prevê a atividade de conservação de florestas nativas, etc., tal, ele é de 2007. Isso foi uma notícia requentada pelo Ministério da Economia, que lançaram essa história do KNAI como se fosse uma ideia deles agora, e que agora a atividade de conservação é uma atividade econômica. Isso é coisa antiga, isso já está no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas desde 2007, tá? Só um ponto de curiosidade que eu fui pesquisar e realmente confirmei essa situação. 4, 5, já falei, comunidade NAT, descentralizado, legal. Olha, das anotações que eu fiz aqui, eu passei pela maioria delas. E tem coisas aqui que eu acho que não caberiam, eu falo de um... assim, o tema do diálogo de hoje é viabilidade institucional e financeira. Da viabilidade financeira a gente falou bastante. Da viabilidade institucional, o que eu queria dizer é o seguinte: dentro da ideia de alinhamento de políticas públicas e aproveitar, a Secretaria de Educação tem uma ação X. Como é que a gente pode aproveitar alguma coisa que já está acontecendo para não replicar a roda? E aí, de repente, incorporar alguma coisa que ajuda no custo de transação e traz mais um ente e coloca o negócio para rodar. Esse tipo de percepção eu acho que é muito importante. E o que eu ia comentar em relação a um piloto, eventualmente, eu não sei se vocês têm isso em vista e como é que está essa estruturação, mas até por conta da flexibilidade que a iniciativa privada tem, talvez pensar numa região que seja foco de prioridade, por exemplo, a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é enorme, eu tive tive o prazer de pisar na Chapada Diamantina, lugar maravilhoso, mas tem vários municípios. Então, pegar uma região pequena, pegar um município, pegar 10 propriedades, pegar, 500 hectares, uma área pequena, para fazer um piloto, para fazer a roda girar uma vez, sair do ponto zero e voltar ao ponto zero, sabe? Fazer o processo, fazer o mapeamento, visitar, aplicar, pipipi, popopó, até pagar a primeira parcela e ver como é que isso funciona, como é que é a fluidez disso dentro das esferas todas e como é que isso passa. Eu acho que isso é fundamental, seria importantíssimo. Pegar um lugar onde tem um sindicato rural mais forte, onde tem uma galera se movimentando. Isso vocês sabem aí na região, quais são essas pessoas, onde estão, vocês têm isso aí mapeado. Então, chegar, se aproximar, ou tem 3 ou 4 regiões dessa, vamos fazer o piloto em 3 regiões, vamos chamar de polos, e aí você vai fazer as avaliações preliminares, ainda que não exista recurso financeiro para colocar. Se vocês explicarem que isso é uma iniciativa piloto para ver como a roda gira, nem que for para chegar no final do ano e dar um cheque de mentirinha para o cara, só para falar, se fosse de verdade você receberia tanto, eu acho que isso já é válido, porque isso coloca
o grupo todo para trabalhar em torno de uma situação simulada, que talvez não tenha um empenho real, mas não precisa ter todos os contratos, mas sai do lugar e realiza uma primeira rodada. E aí depois, naturalmente, pega essas propriedades e coloca no programa oficial que vai receber, coloca elas com algum benefício adicional, um ano a mais de pagamento, um percentual bônus na parcela, em reconhecimento ao fato de terem se disponibilizado a participar, preencher questionário, receber os agentes públicos, etc. e tal, para rodar um modelo para que vocês tenham o começo, meio e fim da história. Eu particularmente considero isso importante. Essas eram as contribuições em linhas gerais que eu tinha para trazer, e aí eu queria encerrar minha fala por aqui, para que a gente pudesse ter um espaço, com certeza, mais rico que vai ser agora do nosso diálogo, que é o debate. Gostaria de ouvir um pouco vocês e saber se me fiz claro e se posso colaborar com o esclarecimento de algumas dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio. Sua fala foi muito enriquecedora, esclareceu muito, trouxe muitas provocações aqui. Eu queria agora abrir para perguntas. Deixa eu ver o pessoal aqui. Pode falar, Naira. Boa tarde a todos, parabéns pelas duas excelentes falas. Fiquei o tempo todo aqui anotando várias perguntas e muitas informações importantes vocês trouxeram, agradeço. E anotei uma série de perguntas e vamos começar então com Luana, né? Luana, você falou que o Estado, né, vai prever um agente pagador. Eu quero saber se você tem se pode compartilhar com a gente essa informação de quem seria. A segunda fonte de recurso que você falou que está sendo proposta no regulamento, que a primeira seria a fonte de compensação, né? A segunda seria qual? Que o áudio falhou no momento, eu não consegui ouvir. E se existe caminhos que vocês estão pensando para fazer com que para atrair financiadores para os projetos, por exemplo, empresas, né, que estariam participando do licenciamento e que, de certa forma, iriam ser um poluidor, tá? De forma deles atraírem, assim, pensando que o PSA é a questão da voluntariedade, né? Mas pensando de amarrar, de alguma forma, esses poluidores em que parte do recurso seja carimbado para o PSA, assim como os beneficiários desses serviços também, eles sejam de alguma forma amarrados, por exemplo, uma empresa de bebida que está atuando numa determinada região, que parte desses impostos delas venham para o PSA. Vocês estão pensando em alguma forma de amarrar tanto poluidores quanto beneficiários? Oi, Naira, boa tarde. Obrigada pelo elogio. Então, com relação aos recursos, a proposta de regulamento, além daquelas três que eu falei, ela traz mais duas. Uma é o recurso proveniente da compensação, só que aí só pode ser utilizado em unidade de proteção integral. E o outro são rendimentos decorrentes da aplicação desses recursos do PSA. Então, os rendimentos podem ser destinados. Aproveitar também para comentar uma coisa que o Flávio tinha questionado, assim, e aí também depois ele pode até voltar a falar, que a lei já traz, no inciso 4, doações de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Então, eu achei super abrangente, assim, eu achei que isso quando foi criado, foi pensando nessa coisa de doações nacionais, estrangeiras, para poder justamente abarcar outros, digamos. Mas aí também eu acho que pode não encaixar. Mas só para esclarecer se isso seria de outros. Posso fazer uma parte rapidinho? Vou te dar um exemplo. O FUNBio nasceu, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, ele nasceu a partir de um acordo bilateral Estados Unidos-Brasil, de uma dívida externa, de um perdão de uma dívida externa.
Então, o Brasil, ao invés de pagar uma dívida que ele tinha com os Estados Unidos, ele pegou essa grana e colocou, e daí nasceu o Funbil. Então, isso nasceria em outros, entendeu? É alguma coisa que a gente não... Entendi. Que não está prevista mesmo. Que a gente não consegue imaginar uma situação que possa acontecer. É uma coisa que a gente fala, putz, a gente não pensou nisso. E agora? Aí, para a gente não perder a grana, ter outros lá pode acolher alguma situação que não seja simplesmente de uma doação. Sempre que pensar em fonte de recurso para fundo, lembre de colocar essa entrada como outros. Uma outra coisa pode ser isso, aquilo outro, e mais alguma coisa que a gente não está falando e é bem-vindo, entendeu? É nesse sentido. Tá, ótimo, obrigada, Flávio. Então, aí o agente financeiro ele ainda não foi estabelecido, né? Na verdade, cria subconta, a lei cria subconta especial dentro do FECA, que é o Fundo Estadual, né, de Recursos, mas não define especificamente. Aí a outra coisa foi... Desculpe, né? Era que eu não anotei a última coisa. Foi sobre se vocês estão pensando em caminhos para amarrar tanto empreendedores. Uhum. Pronto, quanto a isso, a gente já tem, como eu falei, naqueles dois subitens, né? Essa articulação já está sendo feita, mas a gente quer vincular isso ao licenciamento, por exemplo, né? Porque hoje já existem muitos termos de referência, termos de referência não, desculpa, TAC, né? Termos de ajuste de conduta, termos de compromisso. A compensação já vai ser um mecanismo que já vai ser amarrado pela regulamentação, mas além da compensação, hoje em dia as próprias multas ambientais que são pagas e esses instrumentos de contrapartida dos empreendedores, eles podem ser destinados. Agora, uma coisa que a gente já está querendo incutir, né, nos gestores que lidam com esses empreendedores, por exemplo, Embasa, Coelba, né, tudo que for, tem as obrigações, mas assim, a gente está querendo toda a tratativa que envolva restauração de áreas, ou que envolva... Porque hoje em dia, por exemplo, eu sempre fico querendo puxar para os outros serviços ambientais também, porque a gente fez um trabalho ótimo, por exemplo, com os catadores de lixo aqui, de resíduos, desculpa, com as cooperativas, né? Eles prestam um serviço ambiental de coleta seletiva e ninguém remunera. Assim, as pessoas acham que se você separar o material reciclável e dar para o catador, você já está fazendo uma grande ajuda, porque você está dando o produto que ele vai vender e vai ganhar um dinheiro. Mas e o trabalho dele de catar o lixo, de levar, de coleta? Porque tem cooperativas que passam nos condomínios, no shopping, pegam o resíduo para ser reciclado, mas a grande maioria não é paga por isso, pelo serviço, né? Pelo serviço mesmo que está prestando. Inclusive, a nível do governo, por ser grande gerador, por exemplo, de papelão. Entendeu? Então, o governo... Melhorou? O governo, por ser grande gerador de papelão, aí ele deixou de ter esse custo para destinar, né, pagar pela coleta e destinação dessas toneladas de papelão e passou a doar para as cooperativas. Mas o justo seria que ao menos um percentual desse gasto fosse para o trabalho de coleta e tal, porque, enfim. Então, a ideia mesmo é que a gente, cada vez mais, chame e tem outra coisa também, a Embasa, por exemplo. Digamos que ela gaste hoje contratando consultores, empreiteiras para fazer a restauração. Se ela gastar 20, 30 mil reais por hectare, ela fazendo PSA, agora, é claro, né, eles trabalham num nível que eles precisam garantir que aquela restauração tenha sucesso. Então, isso precisa estar muito estabelecido, em termos de efetividade da ação, né? Amarrar o contrato bem, isso realmente está dentro de um programa para poder, né? Não adianta também a gente dizer, faça PSA para essa ação, para restaurar isso, ou para garantir esse serviço que você precisa ter, se a gente não consiga garantir que o prestador vai cumprir. Está entendendo? Então, é um trabalho assim que a gente tem que fazer, mas com todo esse respaldo, esse cuidado de fortalecer o prestador de serviço para deixar ele apto
a prover, né, o serviço que a empresa, no nível que a empresa precisa, num montante, e aí também vir por outro lado e obrigar o cara a pagar, né, a pagar com o preço de mercado e tal. Né? Então, é um caminho que a gente está buscando, mas com esse cuidado também, a gente não pode pegar uma área, o empreendedor necessariamente precisa restaurar, obrigar ele a fazer, eles vão conseguir dar conta. Aqueles... Estou tendo um feedback aqui do áudio, aí... Então, existe essa garantia, né? E aí, acho que você, mais do que ninguém, sabe que esse trabalho de capacitação, e aí que entra muita assistência técnica, né? A necessidade, muitas vezes, de um mediador ou de uma assistência técnica para poder garantir o serviço ambiental, ainda mais quando a gente associa isso a uma obrigação do ente privado. Não sei se eu respondi, mas porque é uma chuva de ideias, mas era isso. Pode falar, Edgar. Naira terminou? Pronto, pode falar, Edgar. Bom, primeiro, a gente está falando com pessoas com uma larga experiência, com grandes contribuições. E, bom, aqui também nós temos no grupo algumas pessoas, Flávio, que já têm uma experiência boa. E melhor, uma notícia também muito legal é que são pessoas jovens e com uma disposição enorme para fazer projetos. Isso deixa a gente super feliz, deixa a gente com muita vontade de continuar, se organizar. E hoje, com essa facilidade, Flávio, que a gente tem de falar contigo, você em São Paulo, a gente aqui conversamos, marcamos, podemos voltar a conversar, etc. Isso é muito legal. Acho que a gente tem que aproveitar muito esse negócio. Mas aí é o seguinte, bom, eu teria muitas perguntas para fazer, mas seu tempo aí está limitado. Eu vou fazer um comentário, porque os temas que você anotou aqui, que você comentou e que eu acho que são extremamente importantes, eu juntando com o que Álvaro Cedenho também falou de coisas assim muito próximas dos temas que você comentou, mas você sugeriu encaminhamentos numa área piloto. Então, nós temos aqui entre nós um esforço que está nos unindo aqui a todos, que é um método de trabalho baseado numa metodologia de uma plataforma de estudos colaborativos, ou seja, é uma plataforma que permite que essas discussões aconteçam sem restrições ideológicas, sem que você possa fazer impedimento à fala dos outros, sem que você queira cortar as ideias dos outros. O ambiente da plataforma é de gerar ideias, fazer discussões para gerar projetos. 1, 2, 30, 40, etc. Os temas são relativamente novos, evidentemente, então a gente tem que... Novos, eu estou me referindo com relação a outros temas lá de destruição, essas coisas todas da economia antiga. Então, é o seguinte, a ideia que a gente está tentando fazer assim, um esforço para ver se também nós podemos pensar, Flávio, é de que a gente pudesse tomar essa região da Chapada, uma parte dessa região. Esta região da Chapada tem a água como fator fundamental para o desenvolvimento do turismo. Esta água é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio na Chapada, que poderá ter problemas, fazer problemas com o volume de água. Esta região da Chapada fornece água para Salvador, para Feira de Santana, para 4 milhões de pessoas. Provavelmente, esta água que vem da Chapada, da bacia do Rio Paraguaçu, também uma água que vai atender às demandas
de futuras ocupações provocadas pelo projeto se sair da ponte Salvador-Itabarica, que vai adensar o sul. Então, a gente está querendo ver se nós construímos um discurso articulado com instituições que estão envolvidas em todos esses projetos, para que a gente possa buscar recursos importantes, tecnologias importantes, e experiências também muito importantes para a gente trabalhar, digamos, com os pequenos projetos, com os projetos assim de pequenas áreas, evidentemente, mas também a gente fazer um esforço para buscar recursos, digamos, de agências internacionais, que a gente possa também aprender com eles os encaminhamentos que a gente possa ter. E aí eu te pergunto, o que você acha disso? Você acha que a gente pode sonhar muito e, e não ir para lugar nenhum? Ou você acha que esse esforço pode juntar interesses aí interessantes? Não, eu vejo com bons olhos, e eu vou te dizer mais. Um dos grandes problemas que a gente tem com mobilização de recurso é tamanho de projeto. Eu estava conversando, tive a oportunidade de entrevistar o André Aquino, que é um especialista sênior em gestão de recursos ambientais do Banco Mundial. Tá? E, e a gente sempre ouve falar, agora o mercado de green bonds movimentou não sei quantos bilhões, o negócio do carbono mais não sei quantos bilhões, e cadê esse dinheiro que eu não vejo? E aí eu falei, André, como é que é isso, cara? Porque a gente tem na ponta uma série de proprietários precisando de alguns poucos R$ 1.000 para viabilizar algumas ações, e a gente vê bilhões de reais voando quando a gente abre aqui as notícias, etc. Tal, e esse dinheiro não chega. E ele falou, Flávio, sabe qual é o problema? Olha o problema deles, Banco Mundial: custo de transação. Nós, Banco Mundial, a gente não consegue apoiar um projeto de, de 10 milhões, de 20 milhões. É muito pouco dinheiro. O que a gente mobiliza, o custo de transação de apoiar um projeto é tão grande que os projetos eles precisam. Então, se existe uma perspectiva de falar com o Banco Mundial da vida, a gente está falando em projetos de 200 milhões, 300, 400. Entendeu? Aí dá para conversar. Você chega lá com um projetinho de 20 milhões, ele vai falar, me desculpa, mas não é para mim, entende? Então, dinheiro tem, o que falta é projeto. E capacidade de execução, porque trabalhar com um Banco Mundial, prestando contas para um Banco Mundial, não é fácil. Né? Agora, juntando o conhecimento de toda essa equipe, reunindo o pessoal de Secretaria de Turismo, fazendo as pontes e articulações na esfera federal também, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Turismo, esse ministro que está agora, ele é um cara aberto ao diálogo. Esse ministro que está agora, apesar dele ter o pé lá no agronegócio também, ele tem um discurso de PSA, ele tem esse discurso, ele já vem com esse discurso há muitos anos, eu acompanho. Então, na hora de chegar numa instituição desse porte para apresentar um projeto, para fazer um relacionamento, que inclusive os tomadores junto ao Banco Mundial são só os agentes públicos, vocês, enquanto governo do Estado, podem sim fazer essa cutucada lá em cima. É importante que você fale para ele, é o governo do Estado da Bahia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Turismo, junto com o fulano, junto com o ciclano, junto com a universidade, junto com os... O cara olha e fala, projeto estruturado, tem atores, tem não sei o quê, papapá. E aí vai passar por todo o périplo lá para mobilizar. Mas eu acho que é isso. No lugar que vocês estão, no momento que vocês estão, pensar alto e mirar lá na Lua, porque se acertar um pouquinho embaixo da Lua, tá bom, entendeu? É isso. Vamos acertar nas estrelas. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Luana, parabéns pela sua apresentação. Você está mais perto daqui, depois eu te faço umas perguntas aqui em outra hora, tá bom? Mas parabéns para vocês. Ok, ótimo.
Marcele, será que o nosso convidado não está com horário aí limitado? Seria bom. Eu ia perguntar agora se alguém tem mais alguma pergunta. Não, eu consigo ficar mais 20 minutos Acho que ainda. Eu já não, né? mandei o WhatsApp que eu precisava aqui. Eu consigo ficar mais 20 minutos para conversar com vocês. Deixa eu ver. Eu tenho uma alguém pergunta para o Flávio. Pronto, pode falar, Nay. Flávio, você falou sobre estender os tamanhos dos projetos, né? Sobre assim essa sustentabilidade de longo prazo do projeto, de que forma que isso se daria, né? E aí, e você também comentou a dificuldade de conseguir recursos carimbados, por exemplo, para a biodiversidade, que é um serviço que precisa continuamente receber investimento, mas que tem essa dificuldade de um recurso carimbado, como por exemplo para PSA hídrico, né? Que para as empresas de abastecimento é mais fácil conseguir esse recurso. E aí eu fico pensando que recursos assim de fontes diretas, eles resguardam os programas a longo prazo, né? Então, se a gente conseguisse, por exemplo, da mesma forma que existe o ICMS ecológico, conseguisse um IPVA verde, um PTU verde, igual você falou, imposto de renda, né, verde, onde a gente conseguisse de carimbar esses impostos que a gente paga, parte deles serem direcionados para ações de conservação, e se esses serviços ambientais pudessem ser agrupados como múltiplos serviços, a biodiversidade, a sociobiodiversidade, elas poderiam estar guarnecidas dentro desse guarda-chuva, né? Então, assim, se a gente consegue para um projeto de PSA hídrico, mas ele entra com o guarda-chuva de PSA hídrico, mas ele abarca todos esses múltiplos serviços, a gente consegue recursos dessa forma. Seria esse o caminho ou você enxerga outros? Bacana, Naira, muito interessante a sua provocação. Eu acho que a gente tem que sair da caixinha. E um pouco da sua fala é sair da caixinha, né? Será que debaixo da água a gente não consegue abarcar mais coisa, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Inclusive, obrigado por você trazer isso de volta, porque eu falei que ia voltar na biodiversidade, acabei indo para o carbono e não voltei. Mas olha, na Holanda, uma grande parte dos recursos destinados à conservação são provenientes de loterias. Os valores das loterias são destinados para isso. Eu não vou me lembrar o país no continente africano que tem um programa que as placas dos carros, então agora a gente tem aqui no Brasil a história da placa Mercosul, né? Mas a gente tem um país que falou o seguinte: olha, você vai trocar a placa do seu carro, ou quando você compra um carro novo e vai emplacar, você tem a placa oficial, que custa R$100, mas se você quiser usar essa outra placa, que vai custar, vamos dizer, R$120, você pode colocar essa placa no seu carro. E o que eles criaram? Eles pegaram algumas espécies bandeira da biodiversidade, fizeram placas lindas, com motivos de bichos, e aí você pode ter por 20, 30, sei lá, R$50 a mais uma placa que apoia um projeto, uma coisa, papapá. Isso é sair da caixinha. Aí, o cara que vai trocar a placa, ele tem a opção de dar R$20 a mais para participar disso e apoiar essa história. Mas o recurso pode vir destinado daí. Essa provocação que você traz, quando a gente pensou no sistema Natus, a gente falou como é que a gente vai colocar no que a gente chama de cesta de benefícios ambientais. A gente traz justamente isso, a gente traz um critério de carbono, a gente traz 2 critérios de água e a gente traz 2 critérios de biodiversidade. E depois, todos esses benefícios ambientais gerados pelo conjunto de reservas, eles são traduzidos em um certificado digital. O sistema Natus ele tem 3 criptoativos ambientais, eu não vou entrar nisso aqui agora, tem material disponível para vocês verem depois se tiverem interesse, mas a gente contemplou o fato da propriedade estar localizada numa região que é considerada hotspot de biodiversidade ou não, e a gente olhou para a lista de espécies ameaçadas da IUCN para ver a ocorrência, ou pelo menos a ocorrência provável de espécies ameaçadas, segundo a lista da IUCN. Uma lista super genérica, mas como é um projeto que a gente pretende trabalhar com áreas protegidas no mundo inteiro, a gente precisa ter uma base de dados que converse no mundo inteiro.
Mas a gente já trouxe esse componente de biodiversidade, porque entra naquela velha história de quanto vale a vida de uma onça. Você vai falar, bom, isso não tem preço. De fato, quanto custa para criar uma onça nascida em cativeiro e até fazer a soltura dela? Ou quanto custa para você manter o habitat de uma onça protegido? Tem várias maneiras de chegar num número, né? A gente nunca vai chegar e vai traduzir o valor intrínseco da natureza. E o propósito de um programa de pagamento por serviços ambientais, de longe, não é esse, mas é fazer justiça com quem conserva. Por mais que a gente não tenha esse número lá do outro lado, a gente sabe exatamente qual é o custo de manter uma área protegida, uma área conservada, com monitoramento, com brigada de incêndio, com ações de educação ambiental, sinalização, enfim, uma série de coisas, proteção à invasão, etc. Tal. Então, são esses custos que precisam ser atendidos. Agora, quando a gente consegue, dentro de um programa de PSA, mesmo que ele tenha por foco a água, e a gente consegue, num segundo momento, colocar a camada e fazer o cálculo do carbono, né? Entender qual é o estoque de carbono, qual é o fluxo de carbono daquela propriedade. Legal. Depois, se a gente conseguir trazer elementos da biodiversidade em termos de monitoramento de fauna, espécies ameaçadas, e a gente agregar isso como, ainda que se pague só pela água, se o projeto conseguir agregar essas informações, esses inventários, já é um ganho. Porque eu defendo, inclusive, que o proprietário rural ele deve receber de fontes diferentes pelos vários serviços diferentes que ele presta. Horas, você vai a um shopping, você usa o estacionamento, você paga. Você vai ao cinema, você paga. Você vai comer, você paga. Você está num lugar só. Só que esse monte de serviço, o advogado está dando risada aqui. Não é isso, Marcelo? Tem que ser remunerado. Então, o proprietário rural ele tem que receber pelo carbono, ele tem que receber pela água, ele tem que receber pela conservação da biodiversidade. Agora, isso é o futuro. O que a gente está tentando fazer aqui é criar as bases para isso, mas eu acredito que não demora, a gente vai começar a ter um cenário mais parecido com esse. Respondi sua pergunta? Obrigado. Respondeu, Flávio, grata. Bacana. Mais alguém tem alguma pergunta para Flávia ou para Luana? Nada. Se ninguém tiver, eu posso fazer outra pergunta? Pode. Acho que ninguém tem, não. Ninguém levantou mais a mão. Pode fazer. Flávio, mais uma questão. Sobre o mecanismo do blockchain, né? É uma plataforma que você falou que traz a transparência, a rastreabilidade, né? Eu acredito que o sistema Natus vai funcionar por esse mecanismo. Pensando que tanto a legislação federal quanto a estadual, e acredito que de outros estados também, tragam essa possibilidade de iniciativas autônomas, de projetos autônomos, dá para, por meio de uma plataforma dessa, a gente entrar com um projeto ou vocês fazerem serviços como se fosse de apoio à comunidade que tem menos capital e viabilizar um programa por meio desses projetos autônomos utilizando essa plataforma? Assim, esse tipo de parceria é possível? Vocês estão pensando nisso? A resposta curta é sim, mas esse assunto ele é complexo. Blockchain é uma plataforma que você pode ter aplicação na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente, um milhão de coisas, tá? A ideia de trabalhar dentro de uma plataforma dessa é a incorruptibilidade dos dados, principalmente, né? A gente tem e aí tem uma outra situação que é o seguinte: tudo que a gente pensa em blockchain são maneiras descentralizadas, tá? de desenvolver. Então, se a gente tem aqui no Brasil, todos os países têm um banco central, que é uma instituição financeira que centraliza as operações. Então, todo mundo que está aqui tem uma conta no banco. Então, se eu for fazer uma transferência para alguém aqui, eu tenho que falar para o meu banco, eu quero fazer uma transferência para a conta da Naira. Aí o meu banco sabe, o seu banco sabe, você sabe, eu sei. Isso numa plataforma centralizada. Numa plataforma descentralizada, eu não preciso falar para o meu banco falar para o seu para chegar na sua conta.
Eu pego o seu código e passo diretamente para você. Então, esse tipo de situação no sistema financeiro acaba incomodando muito o que já está posto, porque os bancos acabam tendo um papel de coadjuvante, né? E aí existe uma série de discussões mundo afora sobre regulamentação dessas iniciativas, etc. e tal. Mas, de outro lado, o que uma plataforma dessa permite e a criação de um negócio colaborativo com uma moeda complementar, inclusive, dentro de uma comunidade, existem centenas até milhares de moedas complementares já rodando mundo afora, é proteger essa comunidade, inclusive, de crises financeiras. Porque se a gente tem uma moeda complementar, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma confiança. Aquele pedaço de papel vale R$100 porque convencionou-se, todo mundo acredita que aquele pedaço de papel vale R$100. Mas se a gente criar o nosso pedaço de papel dentro daquela comunidade e criar um valor em torno disso, e se esse valor tiver como ser verificado por contratos inteligentes dentro de uma plataforma que qualquer usuário pode auditar as informações, pode ver para onde que foi, para onde que veio, isso fica muito mais fácil e muito mais crível para usar, entendeu? Então, a resposta curta é sim, só que o Natus especificamente é um sistema que a gente está pensando para áreas protegidas privadas. E um replay disso, um espelho disso, vamos dizer, a gente poderia pensar em fazer uma parceria, por exemplo, com o governo do estado da Bahia e instituir um programa de PSA como esse, usando toda essa tecnologia. Mas isso aí é um outro passo, um segundo momento, e teria que passar por 8666 e tudo que a gente conhece, né? Enfim. Marcele, eu posso, já que a gente tem 8 minutos, eu posso fazer a última pergunta aqui? Pode. É o seguinte, vou aproveitar aqui, Flávio, a gente tem... Eu tive experiência em financiamento com o Banco Mundial até uns 7, 8 anos atrás. Realmente é uma experiência complicada em alguns aspectos, do ponto de vista da burocracia e tal, um tempo demorado e tal. Mas parece que hoje eles estão um pouco mudados. Eu queria te perguntar o seguinte: com este ambiente de disputa geopolítica mundial, onde tanto o governo de Biden, o governo dos Estados Unidos, quanto os chineses apostam, ou dizem que apostam, na questão do ambiental, que vão trabalhar fortemente em apoio a instituições e a países que queiram trabalhar com várias ações de política ambiental. Você acha que o Banco Mundial vai ficar mais flexível, vai ficar, ou já está, ao ponto de facilitar, digamos assim, a compreensão de um projeto dessa natureza, e até usando recursos que sejam a fundo perdido, uma parte, por exemplo? Você acha que este mundo está mudando e o Banco Mundial também, nesse sentido, ou teria outras instituições aí que a gente pudesse também estar com o radar apontado para elas? Eu acho que tem enfim, eu não sou um grande conhecedor do Banco Mundial e de longe não tenho a experiência que você tem de relacionamento com eles, tá, Edgar? O que eu tenho é um conhecimento de diálogos e tal, e de conhecer pessoas que trabalham lá, que se relacionam, mas de longe não tenho a sua experiência. Agora, você tem o GEF, que é o fundo ligado à Convenção de Diversidade Biológica, a gente tem o Fundo pelo Clima, aqui no Brasil a gente tem o Fundo Amazônia, então existe uma série de fundos, de entidades nacionais e internacionais que têm, na sua missão institucional, apoiar esse tipo de projeto. A gente está num momento de conjuntura geopolítica, como você bem colocou, que a própria questão da pauta ESG está batendo muito forte. Então, existe uma mudança, está acontecendo uma mudança, essa mudança está acontecendo muito rápida. Você abre os informativos aqui, eu assino alguns informativos, e você vê dia a dia notícias, e não é de uma loja de carro aqui da esquina.
são grandes instituições, grandes corporações, grandes setores da economia mundial sinalizando para ações de sustentabilidade, sinalizando para projetos com redução de água, com redução de carbono, principalmente o carbono é a grande bola da vez. Eu acho que a gente precisa ajudar nesse diálogo, como a Naira trouxe, a importância da biodiversidade, a gente precisa ajudar a descarbonizar um pouco o diálogo, porque senão vai virar um negócio que o grande problema ambiental do mundo é só o carbono, e não é. A gente tem uma perda de biodiversidade muito grande, a gente tem um comprometimento de recursos hídricos, a gente está à beira de uma crise energética por questão hídrica, isso não é discutido com o cuidado, com a atenção que mereceria ser. Então, eu acho que toda a conjuntura, ela traz um cenário muito positivo para o momento que vocês estão de um projeto de buscar recursos para isso. Tanto do lado da dor, da necessidade, quanto pelo lado do amor também, dos gestores, porque não existem, né, as pessoas jurídicas têm alguém atrás, né, que estão entendendo que não dá mais para postergar algumas coisas, né? E é um movimento sem volta e que a pandemia catalisou, ela ajudou a acelerar. Então, eu acho que o Banco Mundial, sim, tem espaço, mas a hora que tiver mais estruturado, com o negócio mais arredondado, eu acho que vale a pena procurar o próprio BNDES e uma série de outras instituições aí que tem dinheiro para colocar nesse tipo de coisa. A fundo perdido, inclusive. Eu não vou mais perguntar se alguém tem perguntas por conta do horário, tá? Eu queria agradecer muito, muito a Flávio e a Lua também. Foi bem enriquecedor a fala dos dois. E agradecer em nome do grupo também. Edgar, quer falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a presença de todos vocês, o esforço foi sensacional. Hoje eu acho que a gente está aprendendo também, talvez Flávio, a gente vai aprendendo, viu, Flávio? Com a medida, todo dia a gente aprende. Esse é um processo que a gente precisa aprender a aprender. Então, por exemplo, você nos ensinou hoje aqui uma coisa, além de todos esses conteúdos que você trouxe, você nos ensinou uma coisa muito interessante. Talvez esta forma de conversa, de abordagem de determinados temas, uma coisa mais solta, talvez isso a gente troque mais ideia, crie mais um ambiente mais propício à inovação, a sair da caixinha, como vocês estão falando, a permitir que a gente possa falar coisas aqui que não estão dentro da normalidade, que sejam todas lícitas, atenção, claro, mas que não estejam dentro da normalidade da burocracia, claro. E também das burocracias acadêmicas, né, das burocracias institucionais, que a gente possa incentivar a inovação. Eu acho que esse clima que você criou aqui hoje também foi muito bacana. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. A professora Mônica ficou caladíssima hoje aqui, né? Bom, eu também vou me despedir aqui, gente, e agradecer, viu? Fiquei muito feliz, aproveitar aí a fala de Edgar, dizer que, assim, a gente está muito empolgado com essa questão do programa estadual. Já temos avançado muito em questão de parceria, de articulação, dizer que estamos abertos aqui a qualquer contato mesmo, porque às vezes a gente se fecha num planejamento, mas Flávio, por exemplo, já tem outra experiência, já trabalha com outro viés, já vislumbra coisas, como ele citou, por exemplo, alguns, que a gente não está visualizando. Então, de repente, ele entra em contato. Luana, tem um pulo do gato aqui para o programa da Bahia. O dinheiro está aqui, vamos lá. Então, é isso, né? Às vezes, ele já deu ideias aqui que a gente ainda não tinha visualizado. O próprio contato com o Naira, através do GT, criou diversas outras possibilidades. Então, eu acho que é muito importante no governo, assim, especificamente, esse tipo de articulação. Primeiro porque impede que a gente fique replicando coisa e replicando ação. Né? Às vezes a UESC está fazendo uma coisa
do Baixo Sul, aí vem o governo, sobrepõe, e para que unir forças e fazer todo mundo para dar certo. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre conversando, articulado, e obrigada, Edgar, por ter, né, trazido a gente para esse grupo, obrigada, Flávio, pelas contribuições, se precisar, vou aí abusar você mais, obrigada, Marcela, e a todo mundo. Um ótimo fim de tarde para você. Bom, boa tarde, Mônica, porque na hora que Edgar estava tentando abrir aqui o telefone, nada de abrir. É que eu estou pelo celular e estava aqui mexendo com outras coisas, eu peço desculpas. Mas eu gostei muito de algumas falas, especialmente isso que a Luana coloca aí de possibilidades, porque a gente sempre pensa num recurso muito público, né? Vindo do governo, do Estado, mas como é que a gente também pode fomentar de outras possibilidades? A gente já começou a ver isso um pouco na anterior, né? Com as experiências lá de Costa Rica. E eu acho que o Flávio trouxe aí também algumas outras possibilidades, e eu acho que isso é bem interessante para aplicar. Pode ser para Chapada, mas eu estou aqui na região cacaueira, né, que a gente chama região cacaueira, que tem aí grandes possibilidades. Inclusive, recentemente, recebi um contato de um professor da Itália, da Universidade de Padova, o Giulio Matias, que está querendo trabalhar um pouco algumas questões que envolvem isso ali em Camamu. Então, são várias questões que eu acho que a gente precisa agregar, e isso aí que Luana falou é perfeito, Luana. A gente precisa juntar esforços, né, para não se sobrepor e não fazer o que o outro está fazendo, que a gente pode crescer muito mais rapidamente. Mas parabéns aí mais uma vez pela iniciativa do pessoal da SEI, e para vocês aí, para o Flávio, para a Luana e para a Marcela aí, que coordenou aí essa mesa. Parabéns, gente. Obrigada. Olha, só queria falar rapidamente, eu deixei o meu e-mail e o meu telefone celular no chat, fico à disposição de todos vocês para a sequência desse diálogo. Não esqueçam de mim quando vocês forem fazer o lançamento oficial em algum lugar maravilhoso da Bahia. Marquem para uma sexta-feira, já vai ter passado a pandemia, que aí eu vou passar o final de semana. Boa ideia. Vamos fazer uma excursão do PSA. Marca numa quinta ou numa sexta, num lugar sensacional e me convida. É o que eu quero de contrapartida. Legal? Perfeito. Galera, Perfeito. muito obrigado por tudo. Um abraço para vocês. Sucesso aí no projeto. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tá, gente, obrigada. Obrigada, Luana. Tchau, gente. Tchau, Muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.